Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do DNA Educase. Meu nome é João Vitor, tudo bem com você? Nós da equipe esperamos que sim. Nos vídeos anteriores conhecemos as células procarióticas, detalhando suas principais estruturas e funções. Hoje, para darmos continuidade ao assunto da citologia, abordaremos as células eucarióticas e suas particularidades. Para se contextualizar, não esqueça de assistir nossos 2 últimos vídeos, o link está na descrição. Nós vimos anteriormente que as células eucarióticas são aquelas cujo material genético é contido dentro do envoltório nuclear, separado do resto do citoplasma. Essas células, no geral, são mais complexas e bem maiores do que as células procarióticas. Costumam apresentar de 10 a 100 micrômetros de diâmetro. Encontramos as células eucarióticas em animais, plantas, fungos, protozoários e algas. A mitose e a meiose são os meios pelos quais estes tipos de célula podem se dividir. Nós também vimos que células procarióticas podem apresentar estruturas externas à parede celular que auxiliam na locomoção e na adesão celular. Os flagelos e os cílios. Essas estruturas também estão presentes em células eucarióticas, mas com uma composição totalmente diferente. Tanto os flagelos como os cílios eucarióticos são estruturas que contêm citoplasma, são revestidas pela membrana plasmática e são internamente compostas por um arranjo de microtúbulos, estrutura longa e oca formada pela proteína tubulina. Esse arranjo consiste em 9 duplicatas de microtúbulos dispostos em um anel, com mais 2 outros microtúbulos em seu centro. É o deslizamento dessa estrutura que permite a movimentação ondulante dos flagelos eucarióticos. Podemos perceber que a composição de cílios e flagelos é igual em seres eucariontes, e o que difere são o tamanho e sua quantidade. Cílios são curtos e numerosos, enquanto flagelos são longos e poucos por célula. Assim como seres procariontes, seres eucariontes como plantas e fungos também possuem parede celular. Entretanto, as células eucarióticas, diferentes das procarióticas, possuem uma parede celular de estrutura bem mais simples, podendo ser compostas por celulose, em células vegetais, ou por quitina, em fungos. Outra diferença importante a ser ressaltada é que existem seres eucariontes que não possuem parede celular. Nesse caso, a membrana plasmática é o revestimento externo da célula. Esses seres eucarióticos sem parede celular podem contar com um revestimento de glicocálice, aderido à membrana. A membrana plasmática de células eucarióticas é bastante semelhante estruturalmente à membrana procariótica. Também é formada pelo modelo de mosaico fluido de bicamada lipídica, com algumas alterações no tipo de proteínas e lipídios componentes. Diferente das células procarióticas, células eucarióticas possuem esteróis na composição da membrana citoplasmática. Além disso, células eucarióticas possuem uma propriedade exclusiva, a endocitose. Nesse evento, a membrana plasmática circunda uma partícula do meio externo, englobando-a e conduzindo-a para o meio intracelular. A endocitose pode ser classificada como fagocitose, inocitose e endocitose mediada por receptor, dependendo do mecanismo pelo qual ocorre e da natureza da partícula a ser endocitada. Com isso, já conhecemos as estruturas externas de uma célula eucariótica. A seguir, veremos um pouco mais sobre os componentes de seu meio intracelular. Como vimos anteriormente, a membrana plasmática possui o papel de envolver todo o conteúdo de uma célula. Em eucariontes, é importante ressaltar que o citoplasma da célula é toda a substância celular interna à membrana e externa ao núcleo. Sua composição trata-se de uma porção líquida, chamada de citosol, e outros elementos celulares, como organelas e macromoléculas. Além disso, no citoplasma eucarionte encontramos os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos, que juntos formam o que chamamos de citoesqueleto. Este auxilia o suporte intracelular, o transporte de substâncias no meio intracelular e desempenha papel importante na forma que a célula assume. Ao estudarmos células procarióticas, vimos que no citoplasma encontramos uma grande quantidade de ribossomos 70S. Também observamos ribossomos 70S em mitocôndrias e citoplastos. Já no citoplasma de células eucarióticas, encontramos ribossomos 80S, cujo coeficiente de sedimentação é maior e que organizam-se na célula de forma diferente.
Uma parte dos ribossomos eucarióticos encontra-se livre no citoplasma, sintetizando proteínas usadas no próprio meio intracelular, enquanto os restantes encontram-se aderido à membrana nuclear e ao retículo endoplasmático. Ribossomos aderidos a essa superfície sintetizam proteínas para exportação ou para inserção na própria membrana plasmática. Para encerrar o assunto de citologia, falaremos sobre as organelas, estruturas mergulhadas no citosol que desempenham todas as funções necessárias à célula, como digestão, síntese e transporte de substância, por exemplo. Vamos lá! Como a grande particularidade de células eucarióticas é o material genético envolto por membrana, conhecida como carioteca, começaremos a falar justamente sobre a estrutura que caracteriza esse tipo de célula, o núcleo. Geralmente de formato esférico ou oval, o núcleo é a maior estrutura encontrada na célula e contém quase toda a informação hereditária de um ser. Além de seu conteúdo genético, é formado pelo envelope nuclear, membrana dupla que envolve toda a estrutura e possui poros responsáveis pela comunicação do núcleo com o citoplasma. Dentro do envelope nuclear, encontramos os nucléolos, corpos esféricos de cromossomos condensados responsáveis pela síntese do RNA ribossomal. Em células eucarióticas, o material genético é contido em sua grande maioria no DNA, associado a proteínas histonas presentes no interior do núcleo. Essa associação recebe o nome de cromatina. Durante a divisão celular, feita por um processo de mitose ou de meiose, a cromatina é enovelada e o DNA é condensado, formando estruturas bastonadas conhecidas como cromossomos. Próximo ao núcleo, encontra-se uma organela denominada de centrosomo, composta por duas partes principais, os centríolos e a área pericentriolar. A área pericentriolar consiste em uma região citoplasmática rica em pequenas fibras proteicas, que possuem um papel fundamental na ligação do fuso mitótico durante a divisão celular. Já os centríolos localizam-se no centro dessa área pericentriolar e consistem em um par de estruturas cilíndricas perpendiculares entre si, cada uma composta por 9 grupos de 3 microtúbulos, organizados em um padrão circular. Para exercer suas funções, a célula também conta com a presença de uma rede de cisternas, formadas por sacos membranosos ou túbulos, que recebem o nome de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático é uma organela celular dividida em 2 tipos, cada um com as suas funções e características específicas. O primeiro tipo é o retículo endoplasmático rugoso, que localiza-se associado à membrana nuclear e possui uma grande quantidade de ribossomos aderidos. Dessa forma, o retículo endoplasmático rugoso é um sítio tanto de síntese proteica, que ocorre pela ação dos ribossomos, como também de processamento e seleção das proteínas sintetizadas. E a função dessa organela não para por aí. Além de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso também sintetiza os fosfolipídios, aquelas moléculas que compõem a membrana plasmática da célula. O outro tipo de retículo endoplasmático que encontramos nas células eucarióticas é o retículo endoplasmático liso. Este não possui ribossomos aderidos e consiste em uma extensão de membrana de retículo endoplasmático rugoso. Ele forma uma rede de túbulos membranosos responsáveis pela síntese de fosfolipídios, de gorduras e de esteroides, como os estrogênios e testosterona. Uma vez que as proteínas são sintetizadas no retículo endoplasmático, a célula precisa de uma rede de transporte para que as mesmas atinjam seus sítios de ação. Para isso, temos a ação intermediária do complexo golgiense, uma organela responsável pelo transporte de substâncias no meio intracelular. Além de transporte de substâncias, podemos associar algumas outras funções ao complexo golgiense, como a modificação e o endereçamento de proteínas. A partir do complexo de Golgi, também se formam os lisossomos, organelas responsáveis por abrigar diversos tipos de enzima em seu interior. A função das enzimas lisossomais é auxiliar na digestão da célula, degradando e digerindo moléculas e partículas-alvo. Células eucarióticas também possuem organelas muito semelhantes aos lisossomos, porém menores, chamadas de peroxissomos. Estes abrigam enzimas capazes de oxidar substâncias orgânicas, como aminoácidos e ácidos graxos. É através das enzimas dos peroxissomos que podemos degradar, por exemplo, substâncias tóxicas às células, como o álcool. Em algumas células, também podemos observar a presença de vacúolos.
espaços ou cavidades revestidas por uma membrana que recebe o nome de tonoplasto. Os vacúolos podem servir como organelas temporárias para o armazenamento de substâncias e como transporte para material endocitado. Além disso, células vegetais possuem vacúolos responsáveis pela captação de água, que faz com que as células possam aumentar seu volume, fornecendo maior suporte e rigidez aos tecidos. Para a função de geração de energia e respiração celular, células eucarióticas possuem uma organela bastante complexa, denominada de mitocôndria. Sua estrutura é revestida por duas membranas, uma interna e uma externa, que protege o conteúdo interno denominado de matriz mitocondrial. A membrana externa da mitocôndria é lisa e assume o principal papel do revestimento da organela, enquanto a membrana mitocondrial interna possui um aspecto pregueado que torna sua superfície bem extensa. As pregas da membrana interna recebem o nome de cristas e abrigam enzimas essenciais para a respiração celular. Também encontramos atividade enzimática na matriz mitocondrial, que abriga diversos eventos metabólicos da célula. Uma característica importante da organela é a presença de material genético. A mitocôndria possui seu próprio DNA e toda a maquinária necessária para sua replicação. Além disso, encontramos também ribossomos 70S em seu interior. E a mitocôndria não é a única organela que possui seu próprio material genético. Os cloroplastos, organelas exclusivas de algas e plantas verdes, também possuem seu próprio DNA. A estrutura do cloroplasto é revestida por uma membrana dupla, e a membrana mais interna forma estrutura semelhante a sacos que recebem o nome de tilacoides. Os tilacoides, por sua vez, são organizados em pilhas chamadas de grânum, que ligam-se entre si através de lamelas. O DNA do cloroplasto localiza-se na parte interna da organela, chamada de estroma. Essa organela contém o pigmento clorofila e as enzimas necessárias para a realização da fase de captação de luz na fotossíntese. Assim como nas mitocôndrias, também encontramos ribossomos 70S em cloroplastos. Bem, acabamos de ver que as mitocôndrias e os cloroplastos são organelas que se destacam das demais por possuírem DNA e ribossomos 70S. Você sabia que essas características nos revelam muito sobre a origem dessas organelas? Em 1981, foi proposta a teoria endossimbiótica por Liam Margulis, através da qual explica-se que mitocôndrias e cloroplastos são descendentes do englobamento de bactérias por células eucarióticas primitivas. Segundo essa teoria, a célula eucariótica ancestral pode ter ingerido bactérias que não foram digeridas completamente e que permaneceram em sua relação simbiótica, na qual a célula englobada era capaz de produzir energia, que poderia ser usada pela célula eucariótica. Essa seria então a origem das mitocôndrias e cloroplastos. A teoria endossimbiótica é sustentada por características das mitocôndrias e cloroplastos, como a presença de material genético próprio, que sugere que essas organelas podem ter sido organismos de vida livre, e a presença de ribossomos 70S, que são característicos de células procarióticas. Além disso, o núcleo eucariótico também possui genes derivados de bactérias. Por hoje é só, pessoal. Com o vídeo de hoje, concluímos o assunto de citologia aqui do canal. Os mapas mentais, tanto das aulas anteriores como dessa, estão disponíveis nas nossas redes sociais para você revisar sempre que quiser. Não se esqueça de curtir o vídeo e sinta-se à vontade para dar sugestões, deixar suas dúvidas e comentários aqui embaixo. Esperamos você no próximo vídeo para continuarmos nosso bloco de microbiologia. Até lá!